A publicação de Dialética do Esclarecimento, em 1947, escrita durante o exílio dos autores nos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, foi um golpe teórico no coração da autocompreensão ocidental. A obra, concedida em meio ao horror do Holocausto, do fascismo e das bombas atômicas, confronta a promessa civilizatória do iluminismo com a realização histórica. A pergunta que a orienta é direta: por que a humanidade, em vez de alcançar um estado verdadeiramente humano, mergulha em nova barbárie? Adorno e Horkheimer, diante do colapso da civilização europeia, rejeitam a ideia de progresso contínuo baseado na razão e na ciência. Para eles, a barbárie moderna não é um acidente do projeto iluminista, mas seu desfecho lógico. A razão, desligada de seus fins humanos, transforma-se em instrumento de dominação. A terra totalmente esclarecida, observam, resplandece sob o signo de uma calamidade triunfal. O próprio título do livro é uma tese. Dialética do Esclarecimento não é crítica apenas ao iluminismo. Revela sua contradição interna. O esforço para libertar o homem do medo e do mito gera novas formas de poder e uma mitologia revestida de racionalidade científica. Sejam muito bem-vindos ao capítulo por capítulo, onde sempre analisaremos um livro do começo ao fim. O livro da vez é justamente Dialética do Esclarecimento, e esse é o vídeo introdutório. Se essa é a sua primeira vez por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe com seus amigos e inimigos, porque o importante é compartilhar. O capítulo inicial deste livro, o conceito de esclarecimento, é o título do capítulo, define o eixo central do argumento. Para Adorno e Horkheimer, o esclarecimento não é apenas um período histórico, século XVIII, mas um movimento contínuo do pensamento que busca libertar a humanidade do medo e da insegurança, colocando-o como senhora do mundo. Seu programa é o desencantamento do mundo, dissolver os mitos, substituir a imaginação pelo saber e as divindades por leis naturais controláveis. A natureza, antes misteriosa e sagrada, torna-se objeto de domínio e cálculo. Desde o início, os autores identificam aí a origem da razão instrumental. Para o esclarecimento, aquilo que não se reduz a números e, por fim, ao uno, passa a ser ilusão. O conhecimento passa a significar poder técnico. O cientista não busca compreender a essência das coisas, mas manipulá-las. Conceito, linguagem e matemática, instrumentos do esclarecimento, são usados para suprimir o singular e o qualitativo em favor da identidade e da previsibilidade. O uno, a lógica formal, torna-se o novo fetiche, o terror que substitui o terror dos deuses. A tese central do livro é a dissolução da oposição entre mito e esclarecimento. O mito já é esclarecimento. Não é simples narrativa ingênua, mas tentativa arcaica de ordenar e controlar o mundo. Ao nomear o medo, o mito já o domina. O esclarecimento recai no mito. Quando a razão se reduz à técnica e à eficiência, perde seu sentido crítico e emancipador. Os meios, burocracia, mercado, sistema técnico tornam-se fins em si mesmos, assumindo a forma de uma nova fatalidade. O círculo se fecha. Em sua luta para eliminar o medo, o esclarecimento cria um medo maior, o da desumanização, do totalitarismo e da autodestruição. Se você quiser ver uma resenha sobre este livro, uma resenha curta, tem aqui no canal. Vou deixar o link num card aqui em cima e na descrição, tá? Aqui não vai ser nada simples. Então, o segundo capítulo, ou segundo discurso, como é dividido esse livro, chamado Odisseu, ou Mito e Esclarecimento, é uma das análises mais precisas de dialética do esclarecimento.
Adorno e Horkheimer leem a Odisseia como o documento inaugural da civilização burguesa ocidental, onde se delineia a pré-história do sujeito autônomo, racional e dominador. Ulisses é o protótipo do indivíduo esclarecido. Ele não vence pela força, mas pela astúcia, pelo cálculo e pela renúncia. Seu retorno a Ítaca é um projeto racional de autopreservação e autodomínio. O sacrifício do eu, a dominação interna, para sobreviver, Ulisses aprende a renunciar. A cena das sereias é o exemplo central. Ele se amarra ao mastro para ouvir o canto sem ceder ao desejo. Os marinheiros, com os ouvidos tapados, tornam-se simples executores. O herói se forma pelo controle dos impulsos. A razão é um mastro ao qual o eu, os desejos e a felicidade é amarrado. A dominação da natureza e do outro, o sacrifício dos outros, a astúcia de Ulisses expressa a razão instrumental aplicada à vida social. Ao se chamar ninguém diante do Ciclope, ele renuncia ao nome para dominar o inimigo. O preço da autoconservação é o sacrifício dos outros, os marinheiros. Privados de escuta e escolha, reduzem-se à força de trabalho. A divisão entre quem calcula e quem obedece anuncia a forma arcaica da dominação social. A Odisseia revela que a autoconservação, núcleo do sujeito burguês, está ligada à dominação da natureza, dos outros e de si mesmo. O sujeito livre do iluminismo nasce já marcado pela repressão e pela instrumentalidade. Nessas análises que será feita aqui, não é a minha opinião que importa, é a análise do livro, é o que o livro diz, tá, meu povo? É assim que se faz análise. O crítico tem que se separar da sua opinião para analisar um texto com decência. Então, se a razão instrumental alcança a natureza e a subjetividade, ela se consuma na cultura e na sociedade de massas, analisadas no escurso, no capítulo intitulado Indústria Cultural. O esclarecimento como mistificação das massas. O conteúdo mais duradouro do livro se dedica a esta parte. Adorno e Horkheimer não falam em cultura de massa, pois esta sugeriria uma produção vinda das próprias massas. O termo indústria cultural indica, ao contrário, a produção padronizada e administrada de bens culturais, filmes, rádio, música popular, revistas, sobre a lógica da mercadoria. A indústria cultural não emancipa nem critica, reafirma a ordem existente. Sua função se expressa em 3 aspectos principais: padronização e repetição. Seus produtos são homogêneos. A aparente diversidade oculta a repetição da mesma fórmula e dos mesmos clichês. O filme de Hollywood e o hit musical seguem o mesmo esquema, e a diferença serve apenas como marca, uma falsa individualização, manipulação e passividade. A indústria cultural não exige reflexão nem experiência estética autônoma. É entretenimento no sentido literal, desvio e distração do tédio e da alienação social. Oferece a ilusão de liberdade e satisfação, mantendo o indivíduo passivo e integrado ao sistema. Absorção da arte. A arte autônoma, que nega a realidade e aponta para outra verdade possível, é marginalizada. Em seu lugar surge um simulacro que apenas confirma o que existe. O cinema e o rádio de massa tornam-se formas de cultura afirmativa, que espelham o poder do sistema. A indústria cultural realiza, assim, a mistificação total. Ao reduzir a vida ao ciclo trabalho, consumo, entretenimento, elimina a capacidade crítica e a experiência autônoma. O riso, o lazer e a emoção são administrados e transformados em mercadoria. A ideologia deixa de ser máscara, torna-se a própria forma da vida administrada. Nesse processo, a razão instrumental encontra na indústria cultural seu meio mais eficaz e invisível de reprodução. No capítulo final, que tem o título de Elementos do Antissemitismo, Limites do Esclarecimento, é o ponto mais direto e sombrio da crítica.
Nele, Adorno e Horkheimer conectam a razão instrumental à experiência histórica do horror. O fascismo é examinado em sua raiz lógica e psicológica. Para os autores, o antissemitismo não é um retrocesso irracional, mas um produto da própria racionalidade burguesa e de seu princípio de identidade. Identificação do não idêntico. O antissemitismo, o antissemita, movido pela lógica classificatória da razão instrumental, tenta eliminar o que escapa às categorias fixas. O judeu, na imaginação burguesa, simboliza o não idêntico, o sem raiz, o universal, tudo o que não se encaixa na nação, na classe ou na forma social dominante. Ele se torna o depósito das características reprimidas pelo sujeito burguês. São elas: o desejo, a recusa da ordem, a abstração do capital. Projeção e dominação. O antissemitismo é a projeção da própria lógica de dominação. O opressor atribui ao oprimido a culpa pelo mal e pela crise, desviando a atenção da verdadeira fonte de poder. O sistema socioeconômico e a razão industrial. O método científico de classificar, isolar e eliminar encontra no antissemitismo seu alvo perfeito. O Holocausto representa o ápice dessa racionalidade. O controle absoluto, a administração da morte, a transformação do ser humano em número, matéria a ser processada pela máquina burocrática e técnica do extermínio. Nenhuma leitura da dialética do esclarecimento é completa sem considerar seu estilo e método, pois no livro forma e conteúdo são inseparáveis. Este livro tem um subtítulo que não está na capa, mas está aqui dentro: Fragmentos Filosóficos. O subtítulo Fragmentos Filosóficos é decisivo. O livro não é um tratado sistemático, mas uma coleção de excursos, notas e ensaios interligados que recusam a ideia de totalidade. Adorno critica a obsessão pela totalidade na filosofia, como em Hegel, por vê-la como reflexo da totalidade repressiva da sociedade. A forma fragmentária é, assim, uma escolha ética e metodológica. Resistência à sistematização. O fragmento resiste à completude que anularia a contradição. Ele mantém abertas as feridas e lacunas do pensamento. O raciocínio se desenvolve não de modo linear, mas por constelações. A justa posição de conceitos, mito, esclarecimento, Odisseu, sereias, indústria cultural, que se iluminam mutuamente sem se reduzir a uma síntese. Adorno e Horkheimer utilizam a negação determinada, conceito herdado de Hegel e Marx. Não é uma negação vazia, mas uma crítica interna. O pensador parte do próprio objeto criticado, a razão, o esclarecimento, e ao levá-lo ao extremo, ele expõe uma contradição interna. Eles não propõem um retorno ao mito, nem ao irracionalismo, mas à autocrítica da razão. A crítica ao esclarecimento busca preparar um conceito positivo do esclarecimento que o liberte da dominação cega. A esperança, paradoxalmente, está na razão que reconhece sua doença e se volta contra a própria instrumentalização. A dialética do esclarecimento continua sendo uma das obras mais inquietantes e atuais da modernidade. Sua influência alcança a filosofia, a sociologia, a teoria política e a crítica literária, em que Adorno desenvolveu sua teoria estética como forma de resistência. Seu diagnóstico antecipa com precisão o século XXI. A tirania do algoritmo. A razão instrumental reaparece como algoritmo, lógica de otimização, previsão e controle que governa a vida social, o consumo e a política, confirmando que a técnica tornou-se destino. A indústria do blockbuster e das redes. A indústria cultural prospera no ambiente digital, onde a padronização, a repetição e a passividade não apenas persiste, mas são aperfeiçoadas pela lógica do engajamento e das bolhas de filtro.
A leitura de Dialética do Esclarecimento não oferece consolo. É um chamado ao pessimismo produtivo, à recusa do conformismo e à defesa de um pensamento que não se submete à utilidade. O verdadeiro esclarecimento, ensinam Adorno e Horkheimer, é o que preserva a memória da dor, da contradição e da possibilidade ainda não realizada de uma vida humana plena. No próximo domingo, vamos falar sobre a nova edição alemã de 1969. Capítulo por capítulo, vai ao ar todo domingo, às 19 horas. Muito obrigado a você que assistiu ao vídeo até aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe. Este é o Sempre um Livro. Prazer da leitura.